Quem produz? E já vai pro extra. Exatamente. Alegria ter vocês aqui presentes nessa tarde, que a gente pode compartilhar um pouco das nossas experiências, nossa vida. Eu sou Vladimir Moraes e Elise Peters. Seja bem-vinda também, Guilherme Ávila. Graças a Deus pela vida de vocês, pelas nossas vidas, por esse tempo que Deus tem nos desafiado. Um tempo de alinhamento, de descobrir a vontade do Senhor. E nós estamos focados, eu me sinto assim, focado no que Deus já está fazendo e no privilégio de fazer parte desse chamado de Deus para as nossas vidas. Todos nós somos líderes, pessoas que ajudam pessoas, que cuidam de pessoas, e ao mesmo tempo que cuidamos de pessoas, temos o desafio de estar alinhado à vontade de Deus, para não fazer a nossa vida. Então sejam bem-vindos. Obrigado por estar conosco. É uma honra. E a gente vai falar hoje sobre a Conferência Profética Farol, não é isso, Vladimir? Vai acontecer nos próximos meses em Porto Alegre. Vai ser uma grande oportunidade para nós gaúchos nos reunirmos e vermos o que Deus vai fazer nesse tempo. E eu posso começar a te fazer uma pergunta? Claro. Por que esse nome, Farol, Conferência Profética Farol? Fala um pouquinho para a gente o que é essa conferência. Nós temos orado muito a Deus e buscado a direção de Deus em nossa futura regional de igrejas, na Serra Gaúcha, capital, litoral. E já há 2 anos nós fazemos nossos encontros de liderança, de treinamento. E Deus nos despertou no último tempo para uma conferência que seja um marco histórico. E estávamos nos preparando para isso quando ocorreu todas as inundações aqui no nosso estado. E de fato Deus nos mostrou que esse é o tempo em que Ele está alinhando seu propósito. E enquanto nós organizávamos essa conferência, um dos nossos pastores teve um sonho e sonhou com um farol, onde alguém subia a esse farol de tempos em tempos para ajustar o foco da luz do farol para os navios que passavam, para guiá-los até o seu destino. Então nós entendemos daquela palavra de Salmo 119, 105, que lâmpada é para os meus pés a tua palavra e lumbreira, luz ou farol para o meu caminho. Então, entendemos que Jesus vem até a sua igreja de tempos em tempos, em lugares específicos de avivamento ou em igrejas locais para despertamento e alinha a palavra dele, a palavra profética dele registrada na Bíblia, para que os seus servos entendam, enxerguem o que ele está vendo, o que ele já está fazendo, alinhando cada um dos nossos barcos, das nossas igrejas, dos nossos ministérios. Eu tenho certeza que esse nome, Conferência Profética Farol, vai nos orientar, né, para o que Deus quer para esse tempo, para a minha vida, para as nossas vidas, para as nossas igrejas e ministérios, e com certeza para honrá-lo e para glorificá-lo. Pastor Guilherme é um grande profeta também, usado muito por Deus nesse país. E na tua experiência, assim, por que profética? Por que uma conferência profética para o desenvolvimento de líderes? Isso. O despertamento e a ativação, propósitos que Deus tem para o nosso tempo, para a nossa geração, para as nossas igrejas, trazer esse entendimento que há algo maior e algo que vai além das 4 paredes. Né? Ao longo de muitos anos eu tenho visto pessoas dentro da igreja que não sabem que tem ministério, não sabem que tem chamado, não sabem o que fazer, e é como um celular que todo dia talvez muitas pessoas usam para amanhã acordar, para ir para o seu trabalho, mas o celular ele apenas desperta. Quem tem que se levantar são as pessoas. Então a ativação é o que é mais importante dentro de uma conferência profética, porque o profético ele vem apenas para abrir os olhos.
Ele vem apenas para trazer e apontar a direção, como um farol, né? Apontar a direção, mas é o momento onde que Deus tem para levantar essas pessoas, né? Da sua zona de conforto, né? Dos seus prazeres, e trazer esse entendimento que há algo muito mais além das quatro paredes na igreja. Glória a Deus. Quem é que escolhe quem vai discipular? O líder escolhe o liderado? Ou o liderado olha para o líder e diz, eu preciso de ajuda, eu preciso de mentoreio? Como que isso é na prática, na vivência de vocês? Na verdade, eu também entendo que o líder, primeiramente, ele escolhe pelo fato de estar em comunhão com o Espírito Santo e ser orientado por ele para ver onde Deus já está agindo e em quem Deus está agindo. Eu vejo o exemplo de Jesus, que no começo do seu ministério subiu ao monte, esteve orando, e quando desceu, ele escolheu da multidão, talvez 40, 100 pessoas que estavam ali, ele escolheu os 12. Exemplo de Marcos 3,13, Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais eles vieram para junto dele. Jesus escolheu aqueles que o Pai tinha designado, tanto que em uma oração ele disse, Pai, aquele que o Senhor me entregou, me designou, eu não perdi nenhum, exceto aquele que me traiu. Eu os mantive. Então Deus orientou Jesus a escolher esses líderes e a trabalhar na vida desses líderes. Primeiramente eu vejo que é o líder quem escolhe ou identifica quem já Deus chamou e vai trabalhar sobre a vida deles. E Jesus trouxe eles para junto de si. Também acredito que o liderado ele precisa olhar para o seu líder e sentir a necessidade, a sede, a fome de ser como o seu líder. Isso é discipulado. Paulo disse, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, o liderado ele precisa querer ser como o seu líder e se aproximar. A experiência no ministério, há pouco, que eu tive foi durante um culto de louvor. Naquele dia eu não estava escalado para louvor, fui até o fundo, comecei a cantar, a adorar. Enquanto estava cantando, o Espírito Santo me disse, investe naquele casal. Lá na frente havia um casal com as mãos erguidas, louvando. Eu disse, tá bom, vou investir. Quando terminou o culto, esse senhor se aproximou de mim, assim com uma certa humildade, dizendo, pastor, se o senhor quiser, se não acha que é muita prepotência da minha parte, você poderia investir na minha vida? Eu falei, com certeza, é de Deus, eu vou investir. Inclusive o Espírito Santo usou a mesma palavra, investir, para me assegurar de que, me dar segurança que ele estava chamando aquele casal e que eu tinha que observar isso. Então foi algo bem interessante da parte de Deus. Por isso eu vejo aqui que Jesus foi ao monte orar e quando o Pai o orientou, ele desceu e escolheu aqueles que ele quis para si, para junto de si, diz a Bíblia aqui. E eles vieram para junto de Jesus. Então é o líder quem observa e escolhe aqueles liderados que Deus já está chamando, mas também os liderados têm que estar em busca de ser como o seu líder. E de encontro a isso, a minha experiência é muito parecida nesse sentido, de muitas vezes a gente querer fazer alguma coisa manual, vamos dizer assim. Eu vou marcar um encontro, um discipulado, vou começar a atender aquela pessoa, ajudar aquela pessoa. E nem sempre é o que o Espírito Santo quer. Então, buscar esse discernimento, quem o Senhor quer treinar naquele momento, quem é a pessoa específica que precisa daquela instrução. E a pessoa que também, mesmo que você está ajudando, mentoreando, liderando, essa pessoa ela vai te ensinar muitas coisas. Então, também essa pessoa é enviada de Deus para moldar o teu caráter. E isso precisa ser um processo que vem de Deus. Muitas vezes eu tomei a iniciativa de dizer, você quer ser discipulado? Alguém do meu grupo lá de jovens, por exemplo, alguns anos atrás, você quer ser ajudado? Você quer ser discipulado? Essa pessoa sim, ok, mas não era, sabe? Não foi bom para mim ou mesmo para aquela pessoa. Então precisa ser um processo guiado por Deus e aí vai ser bênção para ambas as partes. Nesse sentido, Guilherme, como é que é a sua experiência?
Ao longo dos anos, como eu disse antes, né, a gente vê pessoas que têm ministérios e o objetivo, sim, todo líder tem que ter um tempo de oração para buscar em Deus. E se a gente sair escolhendo aleatoriamente ou até mesmo por alguma característica que a pessoa já tenha, tem uma tendência de dar errado. E na verdade, você levantar um líder, você tem que trabalhar ele como um diamante, uma pedra bruta que você vai lá no campo, né, como a parábola do tesouro escondido no campo. Você tem que ir lá descobrir, investir tempo, né, investir muito fruto do Espírito para poder desenvolver esse líder. Alguns anos atrás, Deus levantou um dos nossos líderes, uma pastora, e na época, quando Deus falou comigo que era para levantá-lo no ministério pastoral, eu falei assim: Deus, você está doido? Assim como a mesma forma que aconteceu com Saulo de Tarso, né? Eu falei: Deus, eu sou muito perturbada. Eu falei: misericórdia. E aí eu falei assim: agora eu vou orar. Deus falou comigo: então eu vou orar, se eu quero que o Senhor me confirme, né? E Deus me deu justamente essa palavra de Saulo, quando ele estava cego, orando. Deus já estava ministrando, Jesus já estava falando com ele por um tempo, e aí o profeta recebeu a direção de Deus: vai lá na rua direita, na casa do fulano de tal, tem um homem chamado Saulo de Tarso, e em visão te viram vindo e orando e ministrando sobre você e você sendo curado, né? O argumento do profeta foi esse: Senhor, aquele cara é matador de crente, né? Tem certeza? E aquilo veio no meu coração quando Deus falou comigo assim: para você eles podem ser tudo isso que você está pensando, tudo isso que as pessoas estão dizendo, mas para mim é vaso escolhido. Então a gente não tem como olhar pela aparência, julgar pela qualidade. Nós temos apenas que seguir um direcionamento, né? E o mais difícil não é escolher, o mais difícil é seguir, ouvir a voz de Deus para seguir um direcionamento, né? E hoje, graças a Deus, na época eu falei assim: não, sem condições, né? Falei: Senhor, tem certeza, eu vou fazer por obediência. Mas hoje, graças a Deus, a gente vê os frutos, porque é um processo que as pessoas passam, né? Então, esse cuidado de buscar ouvir Deus, não importa quem seja, se é Saulo de Tarso, né? Se é o Natanael, se é o Mateus, se é a pessoa que tem qualidade, aquele menos improvável que seja, é o Senhor que escolheu. Amém. Existem frustrações no caminho, pedras no caminho de cada crente, de cada líder que está no seu processo de desenvolvimento. E nós sabemos que não devemos ter expectativas tão grandes em pessoas, porque aí podemos nos frustrar muito facilmente. Nesse sentido, Vladimir, quais são as tuas experiências a respeito de frustrações na liderança? São várias, sempre tem bastante, né? Uma das que mais marcou até hoje é a dificuldade que a gente tem de receber pessoas que já foram líderes em outro ministério, ao lado de outro pastor, de outro obreiro, e tiveram experiências marcantes negativas de liderança, talvez obsessiva, impulsiva. E essas pessoas chegaram para nós machucadas e feridas. E aí trabalhar com essas pessoas, o seu caráter, esse é um grande desafio e dificuldade que a gente enfrenta. Porque essas pessoas vêm feridas, machucadas, e você precisa mostrar para elas que o teu estilo de liderança, ou a tua forma de liderança é diferente daquilo que ele teve. Teve uma pessoa que eu cheguei a falar para essa pessoa, ela estava muito ferida, machucada, falando dos pastores, dos líderes que ela já tinha tido, e eu disse: olha, eu sou diferente desses líderes que você está me apresentando, e se você me permitir, eu posso me fazer melhor conhecido, e depois que você me conhecer, você pode julgar se realmente eu sou conhecer o meu caráter. Tal qual, exatamente. Então, essa tem sido as grandes dificuldades de receber pessoas machucadas, feridas, de outros ministérios que estão agora desacreditadas em si mesmo e desacreditadas nos seus líderes. Então,
o trabalho é dobrado do que pegar alguém novo, cru, e começar a ajudá-lo, a forjá-lo no início da sua caminhada. Aqueles que vieram feridos de outros ministérios, leva mais tempo. Essa é a grande dificuldade que eu tenho presenciado. Isso vale a pena, porque a conquista, a recompensa de um líder que trabalha e vai trazer esse polimento, né? Eu vejo no contexto assim como Moisés, né? Tinha ali Josué como seu sucessor, não somente sucessor, mas ele desejava e buscava algo além do que Moisés tinha, né? O desejo, a paixão, porque Moisés era uma referência para o povo como um grande líder, né? Uma nação que estava ali no deserto, mas ele queria algo além só de não era só um líder que o inspirava, ele queria aquele que descia, manifestava, que se revelava tanto no tabernáculo como em cima da montanha, né? A gente vê o texto quando Moisés termina um culto, né, no tabernáculo, ele está indo embora, está fechando a portinha lá, o pastor está fechando a porta da igreja, e Josué ele se coloca na porta ali, se posiciona, ele fala assim: acabou o culto, vamos embora para casa. E ele falou assim: não vou sair daqui. Mas por quê? Eu não quero você, eu quero quem desce nesse lugar. Então eu acredito que a recompensa que um discipulador e um líder também ao mesmo tempo passar por tantas dificuldades é você ver o seu discípulo querendo algo mais daquilo que você buscou intensamente. É por isso que o próprio Jesus disse que nós faríamos coisas maiores do que ele fez. Então eu acredito que essa realização de um líder, de um discipulador, eu sei que no meio vai ter muito Judas, vai ter muito Jonas, né? Mas também nós vamos ter aí Josué, nós vamos ter Caleb, né? Vamos ter Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel e tantos outros que queriam sempre algo a mais, porque descobriram que existe algo a mais. Então, se o meu líder está recebendo algo de Deus, tem algo a mais. A gente pode ir além, porque Deus está ali para suprir a nossa fome e a sede. Bom, no ministério nós temos muitas dificuldades, mas eu creio que uma das maiores delas seria a questão de lidar com as pessoas. Lidar com pessoas. Surgem muitos obstáculos. Pessoas são difíceis. Nós precisamos ser trabalhados por Deus todos os dias. Estamos no processo. E a pergunta é: quais foram as maiores dificuldades no trato com pessoas? Na verdade, eu acho que isso vai ser unânime, que é o caráter, né? Tratar líderes com deformidades de caráter não é fácil. Vai requerer tempo, vai requerer disposição. Ninguém quer cuidar de um líder que está arrebentado. Um líder que tem uma mentalidade distorcida acerca do evangelho, acerca do reino. E não só também, isso também, ao mesmo tempo que você vai estar tratando e cuidando de uma pessoa assim, você também é trabalhado em muitos frutos de espírito, né? O principal deles é paciência. Mas, normalmente, no meu caso, eu procuro olhar como que Deus tratou comigo também. E a gente também vem de uma história, de um ambiente difícil, como que Deus nos resgatou. Então, eu tenho buscado sempre cuidar com misericórdia, né? Mas de vez em quando aparece alguém que não quer ser ovelha, quer ser bode. E de vez em quando aparecem uns que não quer ser ovelha e quer ser porco, voltar para a sujeira, né? E a gente muitas vezes, o nosso coração como ser humano se entristece quando a gente investe em pessoas e aquelas pessoas não correspondem. Não que nós esperamos que algo venha em troca, né? Mas a gente vai ver, por exemplo, Elias levantou um homem que deu sequência, deu continuidade no ministério profético com porção dobrada. Mas Eliseu teve um discípulo que ele não deu continuidade, se perdeu. O caráter dele precisava ser transformado, e junto com quando Eliseu morre, a visão profética acabou, não teve continuidade. Então, assim, se eu penso desse ponto, se Jesus insistiu comigo, né, continua insistindo com a gente, e eu olhar para aquela pessoa que eu estou discipulando, se ela for pior do que Saulo de Tarso, né, que eu não acredito que alguém possa ser pior do que quem foi Saulo de Tarso, mas porque o próprio Paulo, por exemplo, ele chega e diz assim, fulano, eu vou entregar para Satanás, para ser consumido da carne.
Então, assim, no meio profético a gente trabalha dessa forma. Você vai ver propriamente o Eliseu, quando ele retorna com a capa, ele atravessa o Jordão, com a capa de Elias. A escola de profetas viu que o espírito que estava sobre Elias estava sobre ele. Não que aquele impôs e empoderá-lo de um status, de uma família, mas eles reconheceram que Deus estava na vida daquele homem. E deu a continuidade ali na escola de profetas. Então, acho que a maior dificuldade de trabalhar com liderança é trabalhar com o caráter de cada pessoa. Também eu vejo que uma das maiores dificuldades nossas é que nós temos a dificuldade do humano conectar-se ao divino. Deus conectar-se a nós e nós a Deus. Então, automaticamente temos a dificuldade de diferenciar quando é eu que estou olhando com olhos da minha carne, pelas experiências humanas que eu tive de formação de líderes, e quando é Deus me falando sobre alguém. Então, a dificuldade também é a gente ser seletivo aos olhos humanos e dizer assim, esse vai ser um excelente líder, porque eu vejo algumas características humanas nele, que o mundo nos oferece várias características de um excelente líder, e eu vejo essas características. Visionário, ele é atencioso, dedicado, comprometido, e então vai ser um excelente líder, e talvez Deus não esteja chamando. E quando Samuel foi na casa de Jessé. Exato. E aí, como o homem vê. E aí, essa é uma das maiores dificuldades na hora de escolher. Porque Jesus disse, o homem olha de uma forma diferente, olha o externo, mas Deus olha para o coração. Então, eu já errei algumas vezes, dizendo, esse líder vai ser o meu melhor líder que eu vou formar. Vai ter um chamado pastoral, ministerial, e na metade do caminho eu senti que não era, a pessoa errou, falhou, desistiu, e eu também desanimei de ajudá-lo, de cuidá-lo, de orientá-lo. E aí tem pessoas que não tinham características humanas, nem visionário, nem comprometido, uma vida, uma desordem. E eu, não, esse aqui não tem como, nem sei se vai ser convertido um dia. Mas como é Deus quem olha para o coração e Deus decide investir, então a dificuldade que eu percebo é essa conexão do humano com o divino em mim, na hora de escolher, de investir, de treinar, de capacitar. Uma grande dificuldade. Não confundir o que eu vejo, pelo que eu já estudei, pela experiência que eu tive, com o que Deus quer. Por exemplo, se Deus me dissesse hoje para investir num Saulo de Tarso, seria loucura. Ou um Pedro, Judas, né? Outros discípulos ali com umas características bem raras, eu diria Deus. Então manda essa pessoa para outro líder, mas eu não quero pagar o preço de investir nele ou nela, né? Porque vai demorar muito tempo para forjá-lo. Então essa conexão do divino e humano sempre vai ser uma luta interna nossa. E hoje, a forma como o mundo acontece, né, pós-modernidade, as pessoas elas são mais volúveis, a forma como a educação acontece em casa, então a questão do caráter é fundamental, né? Vimos pessoas que talvez não tenham uma base sólida, por isso a importância de se trabalhar o caráter, a integridade do líder. Você pode ter uma pessoa com muitas qualidades, mas se ela não tem a integridade, a forma de lidar com o outro, a humildade, isso é fundamental para cada líder. É para a pessoa que está querendo trabalhar e servir. Então, eu creio que esses são os pontos principais das dificuldades de nós trabalharmos com pessoas. Elas não se submeterem a alguns tratos de Deus, né? Ou não saberem ouvir conselhos. Ouvem um conselho, mas seguem algo totalmente diferente. E, além do caráter, o que mais que a gente poderia elencar? Sabe, a questão de lidar com pessoas, né? Às vezes a gente vê pessoas que não são maduras, elas podem ter até idade na sua data de nascimento. Elas têm idade, mas elas não têm maturidade. Então elas agem como crianças emocionalmente. Elas são muito rápidas em dar respostas, elas magoam e frustram pessoas,
com palavras. Elas não sabem lidar com pessoas. Muitas vezes falta a sabedoria bíblica mesmo, de lidar com problemas e pessoas. Uma palavra profética para os líderes. Tive a experiência ainda esse ano de, em uma visão, sonho, Deus me orientou a uma igreja gloriosa, uma igreja impactante, influente, que sairia do nosso estado do Rio Grande do Sul para as nações. E eu até imaginei que era uma igreja local em algum lugar do nosso estado. Compartilhei com os nossos líderes estaduais. Montamos um grupo, Deus me orientou a montar um grupo de oração, de intercessão comigo e por mim, para que Deus nos orientasse. E afinal, uns 15 ou 20 dias depois, houve todas as inundações do nosso estado, muitas pessoas morreram, muitas perdas. E ali eu presenciei, eu vivi essa situação de várias pessoas de diferentes denominações ajudando, de outros estados vindo resgatar pessoas. E aí Deus me orientou a que essa igreja gloriosa, influente, ela não tem espaço físico, um lugar físico, uma cidade. Então a palavra para os líderes é que, assim como Jesus falou para a mulher samaritana, não é num lugar, não é nesse monte, nem naquele outro monte, é em qualquer lugar, em espírito e em verdade. E Deus está buscando essa igreja gloriosa. O texto de Jesus, ele falou assim, o Pai está em busca dos verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então essa palavra para os líderes é: Deus vai chamar você no tempo dele, como ele quiser, da forma como ele quiser, para onde ele te orientar. E não tem a ver com um espaço físico só de uma cidade, de um bairro, de uma igreja local. É para o mundo. Então, essa palavra profética para você, líder, é: Deus vai chamar verdadeiros adoradores que não se limitem a cidades ou a estados. E será em espírito e em verdade. Desde muito novinha, desde a minha adolescência, eu tenho escutado a palavra que do Rio Grande do Sul haveria um grande avivamento que nasceria para o Brasil e do Brasil para o mundo, para as nações. Eu faço parte dessa geração que ouviu essa profecia e disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E nós estamos aqui nesse tempo dando um passo de fé, dizendo: Senhor, nós não sabemos quando o Senhor vai fazer, nem como, mas nós queremos e dizemos: eis-me aqui. Nós estamos dando esse passo para nos reunirmos em Porto Alegre e dizer: a partir daqui sairá uma voz profética para o mundo. Líderes se levantando em santidade, de caráter, pessoas simples, que buscam viver a verdade, que se colocam à disposição mesmo para servir e não serem servidos. Mas que assim de coração estão dizendo: sim, eis-me aqui, nós queremos fazer isso, Senhor. Que comece esse novo tempo a partir do Rio Grande do Sul. Que Deus faça como Deus fez através de Davi, usando o menor da casa, usando talvez o menos experiente, usando o mais fraco. O Senhor usou para fazer grandes coisas. E que Ele faça assim através de pessoas no Rio Grande do Sul, sem placas, mas que a nossa denominação aqui se levantando e esse movimento continue e se levante em muitos lugares do nosso estado, como Deus já tem feito. Deus tem despertado nesse momento tão difícil que nós temos vivido aqui no Rio Grande do Sul. E nós cremos. Nós nos levantamos, nós nos posicionamos e te convidamos a participar da Conferência Farol 2024. Então, queridos, eu quero encorajar cada um de vocês a não se conformar com tudo que está acontecendo ao seu redor, na sua igreja. Como Paulo diz, transforme a sua mente, seu entendimento, a maneira como que você vê. Não faça como todo mundo está fazendo, mas faça como Cristo nos orienta a fazer. Porque para a gente poder experimentar esse grande avivamento, esse grande despertar, essa grande ativação para os nossos dias, que é bom, que é perfeito e agradável, algo precisa mudar aqui na nossa mente, para acessar aquilo que já está disponível em Deus. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, quando Deus fala ali por meio
de João, ele diz que uma igreja em Filadélfia tinha uma chave. E essa chave que abria portas que ninguém fechava portas que ninguém abria. Essas chaves são as chaves que dão acesso às riquezas do rei. São as chaves que abrem portas para o coração de Deus. E se está disponível as riquezas de Deus para a nossa vida, para esses últimos dias, este grande avivamento está disponível. Eu não vou ficar sentado, parado, esperando, vendo acontecer, a multidão passando, vendo o tempo da visitação de Deus para os nossos dias. Não. Se Deus nos permitir, não vamos só participar, mas nós vamos escrever a história, nós vamos ser a história de Deus nesta nação. Muitos leem a história, outros veem a história se passando, mas outros escrevem a história de Deus. Então, meu convite aqui é para que você tenha fome e sede de ser ativado nesses últimos dias. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Amém.